Bom, pessoal, agora a gente vai fazer uma aulinha de gráfico de seno, que na verdade é uma senoide, né? Você pode chamar ela assim. Só que é o seguinte, pessoal, quando a gente vai fazer o gráfico de seno, a gente na verdade vai verificar gráfico de seno, de cosseno, tangente, né? Toda a função que a gente for colocar no plano cartesiano, a gente tem que verificar o movimento que ela faz. Então, o que a gente fez desde o começo? Colocou no plano cartesiano o círculo trigonométrico. E aí, quando eu estou falando de seno, ou seja, eu quero fazer o gráfico de seno, eu tenho que verificar o que está acontecendo aqui no círculo trigonométrico e na projeção que eu vou fazer no eixo correspondente ao eixo do seno. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Primeiro, se vai sair um gráfico no plano cartesiano, então a gente está falando de uma função. E na matemática a gente vai fazer o quê? Estudar o gráfico, mas vai estudar também aquilo que corresponde aos elementos matemáticos daquele gráfico. Então a gente vai ter o domínio, a gente vai ter o período e a gente vai ter a imagem que a gente vai ter que estudar também, que são elementos matemáticos desse gráfico. Então, a gente está trabalhando aqui com uma função, de tal maneira que a gente vai fazer o seguinte: que movimento faz na senoide para que eu consiga construir o meu gráfico? Quais são os valores que eu tenho que colocar nesse gráfico, né, pessoal? Então, basicamente, esse vai ser o objetivo, a gente verificar como é que ela se comporta aqui no círculo trigonométrico e o que ela vai virar quando eu pôr aqui no plano cartesiano. Então, o que eu tenho? Cada valor que eu coloco no círculo trigonométrico, para eu saber o seno daquele valor, eu tenho que projetar no eixo y, que é o eixo do valor de seno. Então, por exemplo, seno de 30 graus, que é o mais simples que a gente decorou bem. Seno de 30 graus, quero saber qual que é o valor dele, o valor de seno de 30, eu vou lá e projeto no eixo y. E vejo que dá metade de um raio. Aí o que acontece depois? Eu quero de 45 graus, vou lá, projeto no eixo y e vejo que isso dá a medida raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, vou lá, projeto e dá raiz de 3 sobre 2. Seno de 90. O seno de 90, pessoal, já está em cima do eixo y. Então, é toda a medida do raio. Então, quando eu saio do zero e vou até 90 graus, é isso que vai acontecendo. Eu saio do zero, subo até o máximo que eu posso alcançar, que é 90 graus. E aí, quando eu vou para o segundo quadrante, o que acontece? Começa a diminuir aqui o meu rabisco no meio, né? Então aqui fica... Opa! Não dá para riscar aqui. Então o que vai acontecer? Se aqui fosse, por exemplo, 100 graus, seno de 100 já daria essa altura aqui diminuindo. Seno de 120 já vai diminuindo aqui também, ó. Já vai diminuindo, 120. Seno de 150 já diminuiria aqui também. Seno de 170, seno de 180, ou seja, quando eu estou no primeiro quadrante, o movimento é de subir. Quando eu passo para o segundo quadrante, o que acontece? Começa a descer, até chegar no zero. Ou seja, seno de 180, quando eu projeto lá no eixo y, dá bem na origem, dá zero. Aí o que eu faço? Se eu passar aqui para 200 graus, por exemplo, estou colocando qualquer valor, 200 graus, aí o seno de 200 graus, na hora que eu projeto, dá esse tamanho aqui, dá esse valor. Seno de 210, vai dando esse valor. 240, vai descendo. 260, vai descendo. Até chegar no 270, ou seja, fiz todo esse movimento, 270. E o 270, seno de 3π sobre 2, que é 270 graus,
é o valor do raio, só que no sentido negativo, né? Ó, aqui vale 1 e aqui vai valer menos 1. Passei de 270, ó, passei de 270, vou subindo, então aqui já não tem mais. Então 280, aliás. Aí 200 e, sei lá, 290, aí vai subindo. Aí 300, 330, o que vai acontecendo? Ele vai subindo aqui de novo até chegar no 360, que quando eu projeto cai no zero também. Então, pessoal, o que eu estou querendo mostrar com essa bagunça que eu fiz aqui? Eu quero mostrar o seguinte, que eu saio do zero, dou meia volta, aí o movimento vai e sobe até 90 graus. Passei de 90 graus, 100, 120, 150, desço até no valor mínimo, que é 270 graus, né? Então, ó, se eu der uma volta completa, faz esse movimento para cima, esse movimento para baixo e depois volta aqui na origem, que para aqui dos 360. Então, eu fiz isso, ó. Só que se eu ficar dando aqui voltas e mais voltas, então o movimento fica